Então, muito boa noite. Iniciamos aqui a nossa gravação do encontro de hoje. O primeiro encontro sobre a educação segundo a filosofia perene. Deixa eu fixar aqui a minha imagem. Então, a gente vai estar conversando, iniciando hoje os encontros sobre filosofia da educação, tá? Então, a gente já começa aqui a dar uma aprofundada maior, um passo mais a fundo, assim como a gente já começou nos últimos encontros falando sobre o opúsculo, sobre o modo de aprender e meditar do Hugo de São Vítor. E aqui, daqui para frente, a gente vai ter, então, a partir de hoje mais 12 encontros, onde a gente vai estar tratando dos capítulos desse livro, né? Educação segundo a Filosofia Perene, que é um livro de introdução, na verdade, à filosofia. E vou até abrir aqui para ir acompanhando. Eu fiz alguns rabiscos aqui para não me perder tanto aqui com vocês. Eu li esse livro aqui a primeira vez, acho que foi em 2019, né? E aqui eu tô retomando junto com vocês, então tem alguns pontos que eu vou acabar precisando sempre estar consultando aqui. A proposta desse livro é o quê? É examinar os princípios básicos da educação, tá? Então, vocês vão lembrar aí, com base no que a gente estudou nas últimas semanas, que a função básica, né, intelectual da inteligência, a função da inteligência que busca examinar causas, vocês vão lembrar qual é, eu acredito, porque tá bem recente isso, que é a meditação. Então, esse livro ele busca o quê? Ele busca meditar sobre os princípios, né? Meditar sobre a educação segundo a filosofia perene. E o que é, né, essa filosofia perene? A filosofia perene, ela nada mais é do que a filosofia de sempre. Por isso a palavra perene, que é baseada nos principais, né, filósofos gregos, né, Aristóteles, Platão, em Santo Agostinho, né, escolástico, e na Idade Média, né, Santo Tomás de Aquino, que é o último deles. Aqui também, o que acontece? A gente vai estar falando, vai entender qual é o papel, que papel tem a contemplação dentro da educação, por que nós precisamos, por que a gente passou 3 encontros e já tantos outros encontros, eu falando aqui com vocês a respeito da contemplação, da necessidade de nós contemplarmos, para a gente saber estudar de verdade, para a gente saber verdadeiramente aonde nós estamos conduzindo a nossa vida e também para onde nós estamos conduzindo a educação e a vida dos nossos filhos. Por que é necessário nós sabermos meditar e sabermos ensinar os nossos filhos a meditação para que dessa maneira, né, eles conduzir também a educação deles e também a nossa, né, educação, porque como eu sempre comento aqui, a gente acaba tendo uma dupla responsabilidade, porque como nós viemos de uma geração onde nós não fomos educados nesse modelo, né, que nós propomos, que nós desejamos, nessa educação de excelência que nós queremos para os nossos filhos, acaba que a gente precisa se educar primeiro, para daí a gente conseguir também educar os nossos filhos. Então, nós temos essa dupla responsabilidade, né? Nós temos esses dois pesos aí, né, que nós precisamos cumprir, essas duas tarefas que a gente precisa cumprir. Esse trabalho, né, esse livro, ele vai se pautar muito mais com base em Santo Tomás de Aquino, né, que como ele, apesar de ser o último, exatamente por ser o último, ele acaba abarcando todos os outros conhecimentos dos filósofos anteriores a ele, né? Então acaba que ele é a base principal, né? A filosofia de Santo Tomás vai ser a base principal desse estudo, ainda que Santo Tomás ele não tenha tido uma obra, aliás, ele teve uma única obra, que foi o De Magistro, que foi sobre educação. Todas as demais obras de Santo Tomás não são especificamente sobre educação, mas a filosofia de Santo Tomás, ela é baseada no estudo, né? Parte da filosofia de Santo Tomás, um ponto bem importante, é baseado no estudo dessa ordenação
de tudo, de compreender essa ordenação que todas as coisas têm para um fim último. E para Santo Tomás, tudo precisa estar sempre ordenado, para Aristóteles também, tudo precisa sempre estar ordenado para um único fim. Um único fim. Então, o que significa isso? A mesma finalidade, nesse aspecto, faz sentido eu conduzir a educação de uma criança, eu conduzir a educação de um adolescente, né, dos nossos filhos, ou seja como professora, seja como mãe, faz sentido eu conduzir a educação dessa criança para... Faz sentido eu conduzir com a finalidade de adquirir conhecimento para o mercado de trabalho, para passar na faculdade. Tenho certeza que vocês já viram esse tipo de discussão, né, por aí, que se levantou muito mais recentemente com relação a isso, né? Nossa, mas faz sentido o fim último da educação da criança ser passar no vestibular? Faz sentido ser conseguir um bom emprego, conseguir, né, ali se posicionar bem na carreira e tudo mais? Para Santo Tomás, o que acontece? Existe um fim último do homem e todas as coisas estão ordenadas para esse fim último. Tudo está ordenado para um mesmo fim. Um mesmo fim. Todas as coisas que nós fazemos precisa ter essa ordem, né? Então, para Santo Tomás, ele tem essa questão da ordenação. Essa ordem que tudo vai convergir, tudo que existe, né, até fala aqui, né, que a ordem, né, que Santo Tomás descreve como existindo no universo implica necessariamente a existência de Deus. Até depois, ao longo do livro, a gente vai ver, né, as formas que Santo Tomás usa pela filosofia para explicar a existência de Deus. E o que acontece? Que para Santo Tomás, no mundo existe para tudo, então, essa ordem. E essa ordem, ela ela explica necessariamente a existência de Deus. E, por sua vez, essa ordem é exatamente Deus, né? Deus, ele é exatamente a ordem de todas as coisas. Então, por isso, não tem como eu desvincular a educação, eu desvincular o fim último da educação de Deus. O fim último do homem precisa ser necessariamente o fim último também da educação. Não dá para eu desvincular uma coisa da outra. O fim último da nossa vida precisa ser o fim último do nosso motivo de educar, do nosso motivo de nos educarmos, de buscarmos estudar. É o mesmo motivo, a mesma finalidade precisa também ser o fim último da educação de uma criança, né? E o fim último também das nossas vidas, né? E tudo mais. E aí o que acontece? A gente vai passar aqui nesse livro por 10 capítulos, onde, né, só para dar uma introdução aí, para vocês terem uma noção do que a gente vai estar trabalhando nas próximas semanas. São 10 capítulos, onde nesse primeiro capítulo ele vai só dar essa introdução inicial, né, e passar algumas notas biográficas, né, da vida de Santo Tomás e da obra, né, dele. E aí no segundo capítulo a gente trata mais especificamente sobre a finalidade, né, o fim último do homem. Ele vai tratar especificamente sobre isso, né, qual é o fim último do homem. No terceiro capítulo a gente vai falar sobre os pressupostos históricos, né, que dão base à educação. No quarto capítulo a gente fala sobre os pressupostos psicológicos. No quinto e no sexto a gente vai falar sobre requisitos pedagógicos. E no sétimo capítulo a gente passa a falar sobre os requisitos pedagógicos remotos, né? Aqueles que não estão tão ligados ali, né? Mas que fazem parte, né, da contemplação, que são necessários à contemplação. No oitavo capítulo a gente fala sobre os pressupostos metafísicos. No nono capítulo a gente fala sobre os pressupostos políticos. E no 10º capítulo é a cereja do bolo. Porque, assim, é encantador, é maravilhoso quando ele vai falar sobre quando o autor, né, do livro vai falar a respeito da perspectiva teológica. Eu vou até, inclusive, abrir aqui o livro e mandar para vocês o link.
Gente, vocês estão me ouvindo bem? Vocês me ouvem bem? Vocês me veem bem? Como na semana passada a gente teve bastante problema aí de. Ah, obrigada. Obrigada, meninas, Nádia. Obrigada pelo elogio. Eu vou mandar aqui para vocês no chat, então, a obra, tá? O link da obra. Bem-vinda, Elizabeth. Mandei aqui para vocês o link. O que acontece? Então, aqui ele vai dar também, né, essa noção. Ah, eu tava comentando sobre o 10º capítulo. O 10º capítulo, gente, é a cereja do bolo. Ele vai explicar exatamente o que a gente foge da metodologia, né, de tudo que está sendo falado aqui. E vai falar especificamente sobre quais são as finalidades, como conduzir de fato da parte teológica mesmo, né? Espiritualmente, o que precisa acontecer dentro de nós, para a verdadeira educação, para uma verdadeira educação. Qual transformação, quais escadas a gente percorre para uma verdadeira educação, escadas espirituais, eu digo, né? Ele não vai se basear de forma clara, assim, né, nas Moradas de Santa Teresa, mas a forma que o autor explica assim é encantadora, é maravilhoso. A gente vai chegar lá. E aí o que acontece? Né? Ele vai falar aqui um pouquinho da vida de Santo Tomás. Isso aqui, eu lembro que eu parei comentando isso daqui na aula passada, mas como cortou, eu não sei o que vocês ouviram ou não, mas na hora que começou a travar, eu já estava falando bastante a respeito da vida de Santo Tomás. Mas eu vou retomar aqui com vocês. Santo Tomás, ele nasceu numa cidade próxima a Nápoles, né, que é na Itália. E ele nasceu ali bem já na baixa, né, chamada Baixa Idade Média, já em 1200 entre 1225 e 1227. E ele era filho, né, de um conde, né, de uma condessa, né, de uma família nobre. E acontece que um dia a mãe dele, é bem bonita, né? A história sobre um fato que tem da história de Santo Tomás, que a mãe dele, né, a senhora Teodora, ela foi visitada, se não me engano, né, lá na cidade por um irmão. Eu não sei nem se é irmão de sangue dela, mas assim, enfim. O que acontece é que o irmão ele fala a seguinte, ele vai profetizar, né, assim, vai fazer uma profecia, né, falando a respeito do menino que ela estava grávida e que ela nem sabia que estava grávida. Ele diz assim: Alegra-te, Senhora, porque estás grávida, e darás à luz um filho, ao qual chamarás de Tomás. Tu e teu marido pensarão em fazer dele um monge no mosteiro de Monte Cassino. No mosteiro de Monte Cassino, no qual repousa o corpo de São Bento, com a esperança de que, promovido ao elevado cargo de abade, possa alcançar os grandes rendimentos desse mosteiro. Mas Deus disporá de modo diverso para com ele, pois será frade da ordem dos pregadores. De fato, né, Santo Tomás ele era dominicano, né, da ordem de São Domingos de Gusmão, ordem dos pregadores. E já em vida, a Bia já tá fazendo, fez já a leitura, né? A gente já fez a lição de casa, maravilha. Gente, é belíssimo isso. E daí ele vai dizer, né, que Deus disporá dele e ele seria da ordem dos pregadores. E já em vida será tão famoso pela ciência, e já em vida, de fato, Santo Tomás foi muito reconhecido pela ciência dele, pelo conhecimento e pela santidade. E é um fato, né? Que em seu tempo e em todo mundo não se poderá encontrar outro igual. E de fato, Santo Tomás, ele se destacou de tal maneira, de tal maneira que não só em seu tempo, mas até hoje não se encontra, né, outra referência para filosofia que a gente não pegue por base Santo Tomás, né? Todo o trabalho que ele fez, que ele produziu, é base para qualquer outro pensador que veio depois dele. Então, tudo nós vemos hoje, e isso aqui mostra muito porque
nós vemos, hoje começamos a estudar a educação à luz de Santo Tomás de Aquino. Porque ainda que a única obra que ele tem escrito sobre educação é muito curta, que é o De Magistro, tudo no mundo, na vida, pode ser olhado à luz da filosofia tomista, né? Da filosofia de Santo Tomás de Aquino. Aos 5 anos de idade, ele foi entregue, né, à custódia dos beneditinos no Monte Cassino, Cassino, onde já tinha sido profetizado ali, né, por esse irmão. E ali ele já tinha um tio, né, Sinibaldo, né, que era abade do mosteiro. Então, ele fica ali no mosteiro. E aqui eu quero até abrir um parêntese para vocês, né? Olha que interessante. A mãe dele confiou o filho aos 5 anos de idade ao mosteiro. Olha que desapego dessa mãe, gente. Porque por que eu quero abrir um parêntese aqui? Na Idade Média, nessa fase, era muito comum que não foi só Santo Tomás que passou por isso, de ser confiado, muito pequeno ainda, aos cuidados de mosteiros, de sacerdotes e tudo mais. Eu tô falando isso só para colocar vocês para pensar, eu não tô dizendo que isso aqui é uma regra, tá? Mas é que a gente teve um movimento muito grande de falar que não, porque quem tem que educar as crianças é a mãe, é a família e tudo mais. E de fato, com a realidade que a gente tem e que a gente chegou com relação à educação, aos colégios seculares, né? E até católicos, que se diziam católicos, né? Mas não tinha nada de católico, eu digo os colégios católicos tradicionais, né? Que a gente conhecia antes desse movimento que aconteceu hoje, onde nós temos diversos católicos confessionais que verdadeiramente são colégios católicos, né? Mas com esse movimento, é claro que foi necessário esse movimento de olhar e falar assim, opa, peraí, o que estão fazendo com o meu filho na escola, eu vou fazer muito melhor dentro de casa, né? Com certeza eu vou conseguir preservar muito mais os meus filhos dentro de casa. Mas a gente precisa ter também esse desapego, porque muitas vezes nós, que a maioria que tá aqui é mãe, a gente criou muito essa visão de que não, quem tem que educar sou eu. Aí a mãe, a mulher, que não se preparou para educar intelectualmente, para não se preparou para educar também, para formar um ser humano, para educar de fato uma alma, ela pega, tira o filho da escola e bota ele dentro de casa e acaba também não agregando em nada muito para a vida da criança. Por quê? Porque se você não se preparou, tá bom, eu pelo menos vou privar o meu filho das ideologias. Beleza, mas você tem esse preparo para conseguir educar uma alma? Para conseguir educar o seu filho para a virtude? Olha que desapego dessa mãe, porque não foi só por conta da profecia. Isso aqui, assim, né, do que esse irmão foi e falou, né, do irmão Bueno. Ela poderia muito bem ter dito, não, eu vou botar o meu filho no mosteiro, porque ele não falou prazo, né? Ele não falou que ela tinha que entregar ele com 5 anos de idade ao mosteiro. Ele só falou que ele seria, né, faria parte ali da Ordem dos Pregadores, primeiro iria para o mosteiro beneditino, Monte Cassino. Mas ela poderia muito bem ter dito, não, até os 12 anos, até os 18 anos eu vou educar ele e depois ele vai para a vida religiosa. Mas ela teve esse desapego de confiar o filho a quem iria educar ele muito melhor do que ela. Eu não tô dizendo para você que a escola tradicional vai educar o seu filho muito melhor do que você, mas é porque em atendimento eu já ouvi da boca de algumas mães dizendo, não, eu tenho que estar à frente e tudo mais, mas você tá preparada para isso? Será que não é às vezes importante você ter um suporte de alguém que tem mais virtude do que você? Ou solicitar ali ajuda, né? Solicitar de alguma maneira um colégio que possa lidar com o seu filho e educar ele intelectualmente, que ele tem mais preparo, com professores que têm mais preparo intelectual e às vezes até emocional, né? Porque eu vejo, né, a realidade ali de muitas mães que não tem o preparo emocional muitas vezes para lidar com a criança.
e faz esse movimento, né, por conta de toda essa onda de redes sociais que aconteceu e tudo mais, faz esse movimento de tirar o filho da escola, botar dentro de casa, mas ela não está preparada para isso, né? A estrutura familiar não está preparada para isso. E aí abala tudo, abala o emocional da mãe, abala o emocional das crianças, porque querendo ou não, a criança ela é um reflexo do que a gente é, né? Emocionalmente falando, ela acaba sendo um reflexo tremendo, um espelho tremendo. Então acaba abalando tudo, abalando inclusive o financeiro da família, né? Porque não é todo mundo que tem essa estrutura para conseguir fazer, por exemplo, um homeschool, para conseguir, porque isso demanda não só estrutura financeira, mas todo um suporte mesmo, né? Você precisa ter um preparo intelectual para você conseguir educar, né? Até principalmente para quem está educando homens, né? Você está educando um homem, né? Querendo, ainda que a finalidade da educação dele não seja o mercado de trabalho, ele vai precisar ter uma vida profissional para sustentar a família dele. Então, a gente precisa pensar muito nesses fatores. De que, aqui, é claro, a gente está falando da vida de Santo Tomás da Idade Média, né? De uma outra realidade, de uma outra seriedade de vida espiritual, de prática da religião. É claro, eu sei disso. Né? A gente tá falando de outra realidade. Ela terceirizou, né, toda a educação de Santo Tomás para um mosteiro que era muito sério, né? Tava ali o tio dele como abade, a família então já tinha, né, essa estrutura. Claro que é uma outra realidade, mas na realidade que a gente vive hoje, onde nós, mães, nós mulheres, nós professoras, né, educadoras, né? No caso, eu não sou professora de educação infantil, mas você que tá aí, às vezes você não foi, né? Muito provavelmente você não foi educada com base nas virtudes, você não foi educada para lidar com as suas emoções, você não foi educada para lidar com várias tarefas, com ter o filho ali em homeschool, ter N outras tarefas. Então, ou você precisa fazer esse movimento de conseguir se estruturar tudo isso, ou você tá tudo bem se você precisar pedir ajuda e solicitar alguém que tem mais virtude que você para estar lidando com o seu filho, para estar te auxiliando. Tá tudo bem. Porque às vezes é uma professora, né, junto com você, não digo nem dentro da escola, mas é uma professora atuando junto com você no homeschool com os seus filhos, dentro da sua casa. Às vezes ela vai ter uma muito mais virtude, muito mais paciência para estar lidando com o temperamento do seu filho, vai estar tendo dando um suporte maior para o seu filho. Então é importante também a gente observar isso, né, na vida de Santo Tomás. E para não acabar me estendendo muito, né, o que acontece, né? Santo Tomás aí ele cresce, daí eu já vou passar aqui mais para parte da vida contemplativa mesmo dele, né? Onde Santo Tomás, ele se dedica por muitos longos anos, ele dedica a vida dele a escrita, né, ali do livro que hoje é a Suma Teológica, né, que a gente tem pela Suma Teológica, né? E ali, Santo Tomás, ele responde tudo. Qualquer pergunta que a gente, dúvida que a gente possa ter, Santo Tomás ele colocou ali, né? Ele respondeu dentro da Suma Teológica. É um livro incrível, assim, incrível, que eu quero também, né? Se Deus quiser, vamos ver se o nosso grupo aqui, a minha meta é pro meu próximo ciclo. Eu fiz 28 anos, né, esse ano. Então, meu próximo ciclo de 28 anos, a meta é estudar vários desses livros e vamos ver se a gente consegue pegar a Suma na íntegra também para estar trazendo e a gente estudando. Se vocês toparem isso, reajam aí, por favor. Se vocês estariam junto comigo nessa empreitada, a gente poderia até pegar a Suma Teológica, iniciando ali pela parte mais simples dela, né, que é a segunda parte dela, que falando ali sobre as virtudes, é mais simples a compreensão. Inclusive, um parêntese, tá? Obrigada aí pelas meninas que estão junto comigo. Inclusive, um parêntese aqui, a Suma Teológica ela é um livro introdutório para filosofia e ela é um livro que foi escrito, que Santo Tomás escreveu com uma linguagem muito simples ali, né, para a época. Então, e é um livro introdutório, então não é para ser tão complexo assim, né, pra gente entender. Acaba que nós que
temos um vocabulário muito limitado, né? Um pouco exercício da inteligência mesmo, né? Eu não digo ficar pensando aleatoriamente, mas lembra lá o que a gente falou, né? Pensamento, meditação e contemplação. Como a gente tem pouco esse exercício, acaba se tornando algo extremamente complexo, mas a gente vai conseguir. A gente chega lá. É bem puxadinha pra gente, mas eu sei que começando da segunda parte, lá pela parte das virtudes, é mais simples a compreensão. Outro ponto é que, gente, eu acho bem importante que quem quer levar mesmo a sério esses estudos, a gente vai fazer um encontro por capítulo. Então, leiam, façam como o exemplo da Beatriz. A Bia leu o primeiro capítulo para chegar hoje já preparada, com dúvidas na ponta da língua, com tudo já quase. Eu tô quase fechando a câmera e o microfone, passando a palavra para ela aqui, né? Comentar a obra. Mas o que acontece? É muito importante que vocês também tenham esse contato direto com a obra, tá? Para tirar proveito, maiores proveitos mesmo. Pra. Não, eu não duvido, viu? Que tá super preparada. O que acontece? Pra gente conseguir criar esse vocabulário dentro da filosofia e tudo mais. Talvez num primeiro momento seja um livro complexo, mas esse livro ele é bem tranquilo de ler e conforme os encontros eu posso ir tirando dúvidas e tudo mais. Eu vou ser bem sincera de que eu não sou a pessoa mais estudada nessa parte de filosofia. De obras assim que eu fui mesmo assim, eu comecei os meus estudos de fato assim na filosofia foi em 2019, não é uma coisa assim tão passada, né? E eu comecei através dessa obra aqui também, do opúsculo que a gente leu na semana passada desse livro, né? Educação segundo a Filosofia Perene. Mas eu não sou uma pessoa tão profunda. Então, o que eu também não souber tirar dúvidas de vocês, eu com certeza vou atrás consultar os universitários para conseguir esclarecer para vocês. Bom, o que aconteceu com o Santo Tomás no final da vida dele, tá? Eu vou já passar aqui mais pro final da vida dele. Santo Tomás, ele escreveu toda a Suma Teológica e quando chegou no final da vida dele, num determinado momento, ele não concluiu a obra, tá? Ele não... E foi bem nessa época aqui do ano, né, que acontece isso. Ele não... O que aconteceu? Ele perdeu totalmente o interesse por concluir a obra. E aí, o que acontece? Na festa de São Nicolau, que é bem nessa época aqui do ano, né, 6 de dezembro, Santo Tomás, ele vive ali uma experiência, né, ele chega ali num ponto da vida espiritual dele, que a gente acredita que naquele momento ele entrou, de fato, na sétima morada, aonde ele já não via mais sentido em continuar a escrita da Suma Teológica. Se você tiver um pinguinho de contato, igual a Nádia, a Bia, que já teve contato aqui com essa obra, e então teve contato com trechos, né, de Santo Tomás de Aquino, que a Nádia comentou também aqui, né, que a Suma é puxada, então eu imagino que já tenha tido contato, né, com a obra, você vai ver que lá é uma reunião de tudo o que você possa imaginar dessa vida, né, ele meditou tudo, de fato, né, o que você possa imaginar, até relação como que é a relação com a sua sogra, enfim, todas as questões Santo Tomás ele reuniu ali. Então, assim, é uma obra magna mesmo, assim, é algo gigantesco. Imagina ele chegar no final da vida dele e dizer que isso para ele não era nada. Então, aí aqui no livro vai trazer até o diálogo que eu quero ler aqui para vocês, né? Ele tinha ali, né, o Frei Domingos, né, que era um outro frei dominicano ali, ele resolve um dia saber, né, o que estava acontecendo com Santo Tomás, porque ele parou de escrever a Suma Teológica, e aí ele levanta-se mais cedo, e ao ver o doutor Angélico, né, o Santo Tomás, sair da cela, ele segue o Santo Tomás oculto até a capela, e aí surpreende o mestre dominicano, imerso em profunda oração. E com grande espanto, observa que seu corpo se levanta no ar, 2 palmos acima do nível do solo, né? Ele estava ali vivendo um êxtase. Dentro de alguns momentos, na penumbra silenciosa da capela, soa uma voz misteriosa que vem do crucifixo erguido no altar. Tomás, escrevestes bem sobre mim. Que receberás de mim como recompensa pelo seu trabalho, né?
É Cristo ali, né, perguntando para ele. De joelhos, transportado de fé, Tomás exprime na resposta a plenitude de seu ardor místico. Senhor, nada senão vós. Né? Quando Cristo pergunta para ele que recompensa que você quer receber pelo trabalho que você fez, Santo Tomás ele responde que ele não quer nada, senão o próprio Cristo. Senão o próprio Cristo. Depois de narrar essa cena prodigiosa, Tocco informa que o mestre trabalha, então, na terceira parte da Suma Teológica e pouco mais escreverá. Quando Santo Tomás viveu... Deixa eu só... Não, é incrível, gente. Essa parte aqui do livro é incrível. Ele tá ali trabalhando na terceira parte da Suma Teológica, só que pouco mais ele escreveu depois desse fato que acontece dentro da capela. Se o Senhor lhe fala de recompensa, é o sinal do fim de suas canseiras. Se o Senhor já está aparecendo para ele, falando para ele em recompensar a vida dele, é sinal já que o fim, né, já estava próximo. Então, ou seja, né, o fim ali, né, das canseiras já é o momento em que ele há de se configurar, né, ao próprio Cristo. E isso acontece, né, na sétima morada, né? De fato, não decorre muito tempo sem que Tomás atinja a maior altura de sua vida visível. E no dia 6 de dezembro de 1273, quando celebra a missa na capela de São Nicolau, bruscamente opera-se nele grande mudança, que impressiona a todos os assistentes. Fim da missa, não volta a escrever e deixa mesmo por acabar a terceira parte da Suma, logo após ter terminado o Tratado da Eucaristia. Então ele termina o Tratado da Eucaristia na terceira parte da Suma Teológica e para totalmente de escrever, né? Depois daquela promessa que Cristo, quando Cristo fala para ele, né, do altar, ele pergunta o que ele quer como recompensa, e ele fala que ele só não quer nada não ser o Cristo, ele já começa a reduzir o ritmo, aqui ele cessa realmente de escrever. Desgostoso, ao vê-lo cada vez mais afastado dos tratos habituais, observa-lhe o seu secretário, Frei Reginaldo. Mestre, como abandonais uma obra tão vasta que empreendestes para a glória de Deus e iluminação do mundo? Né? Até parece meio tentador, né? Falar dessa maneira, né? Nossa, mas você empreendeu para uma obra para a glória de Deus, e de fato, né? Assim, para repercutir, reverberar. No nosso século, nós já estamos em 2023 e a gente tratando aqui, né, de uma obra escrita há tantos séculos atrás e para iluminar o mundo, né? E Tomás diz que ele não pode mais, ele diz: eu não posso mais. Pouco tempo depois, acompanhado de Reginaldo, vai o doutor Angélico visitar a sua irmã, a condessa Teodora de San Severino, de quem é especialmente amigo. Estranha o Teodora, que, surpreendida, indaga ao seu confidente. Ela pergunta ao Frei Reginaldo, né? Que isto, né? Frei Tomás está tão distraído que mal me falou. E daí o Frei Reginaldo responde: anda assim desde a festa de São Nicolau. Deixou mesmo por completo de escrever. E daí ele torna a insistir repetidas vezes com o mestre. Até que ele explica, né? Declara de novo com mais firmeza e veemência: peço-te pela caridade que tens agora por mim, que não transmitas a ninguém enquanto eu viva o que eu tenho a te dizer. Aí ele faz uma pausa e explica: aqui tá o ponto. Ó, grava o que eu falei, né? A Suma Teológica é um livro que compila tudo. Todos os tudo sobre a vida, sobre Santo Tomás refletiu tudo. É uma obra gigantesca. Santo Tomás vai dizer assim sobre a Suma, sobre todos os escritos dele. Tudo que escrevi até hoje parece-me unicamente palha, em comparação com aquilo que vi e que me foi revelado. Pesado, né? Forte. Algumas semanas mais tarde,
Tomás de Aquino foi convocado pelo Papa para se apresentar ao Segundo Concílio Ecumênico de Lyon, junto com seu secretário, Frei Reginaldo, e Tiago de Salerno, empreende uma viagem até a França. No meio do caminho, próximo à Fossa Nova, Tomás ficou doente, foi acolhido no mosteiro cisterciense daquela cidade e veio a falecer. Antes de falecer, voltou a manifestar-se mais uma vez sobre o ocorrido no dia 6 de dezembro do ano anterior. Sobre este assunto, porém, com mais lastro, voltaremos a falar nas páginas finais, né, deste trabalho, que vai voltar a tratar, né, desse ponto aqui no último capítulo que eu falei que é a cereja do bolo. Então, me acompanhem, por favor, até o último capítulo, que é de uma profundidade imensa, imensa. E aí tem um ponto aqui, né, que Santo Tomás, ele comenta que pro homem, né, ele comentando, né, ele escreveu vários comentários às obras de Aristóteles, né, que a base para Santo Tomás de Aquino é Aristóteles. Quando ele, inclusive, ao longo da Suma Teológica, ele várias vezes cita o filósofo, né, o filósofo, e o filósofo ele está se referindo a Aristóteles, o filósofo grego, né. E ele diz, comentando Aristóteles, ele afirma que a perfeita felicidade do homem consiste na contemplação da verdade. Quando a gente conversou até semana passada sobre o opúsculo sobre o modo de aprender e meditar, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Só que a gente falou ainda de uma forma bem reduzida sobre o que é a contemplação, né? Para ficar bem claro o que é, trazendo exemplos bem concretos. Mas aqui Santo Tomás ele explica que a felicidade, que a perfeita felicidade do homem consiste na contemplação da verdade. Então, quanto nós precisamos meditar para a gente conseguir chegar à contemplação da verdade? A gente precisa meditar muito. Lembra que a gente conversou, né? Primeira operação básica é o pensamento, depois é a meditação. E daí, depois de você fazer a meditação, que é esse examinar, investigar as causas, depois você tem a contemplação, que é essa visão livre, né? Esse deleitar-se diante daquilo que foi encontrado, daquela verdade que foi encontrada. E não é verdade isso? Quando você tem contato com alguma verdade, com algo que você pensa, não, mas por quê? Aí, de repente, você liga, você fala assim, nossa, agora faz total sentido. Até, inclusive, um exemplo disso, né? Eu tava pensando muito com... Eu tava tendo muita dificuldade com relação à comunicação, né? Aí, eu tendo muita dificuldade com relação à comunicação com o meu esposo, eu comecei a estudar, né, algumas ferramentas, né, da terapia dialética comportamental, né, que é na qual eu me baseio, né, nos meus atendimentos, e estudando ali sobre comunicação efetiva, né. E aí, em paralelo, eu comecei a estudar, né, habilidades de venda, né, desenvolver habilidades de venda. Beleza. Aí eu comecei a observar, falei, gente do céu, que engraçado, né? Uma coisa se liga à outra. Não há nada de novo debaixo do céu. Comunicação efetiva é a mesma coisa, na essência, é a mesma coisa que você desenvolver uma habilidade de venda. E você desenvolver, eu também faço um trabalho, né, com uma pessoa como copywriting dela, né, uma influenciadora digital, eu sou copywriting dela, e eu desenvolvo, né, os textos persuasivos e tudo mais. E aí eu falei, nossa, é engraçado, porque a mesma coisa, na essência, que você fazer uma comunicação efetiva, você falar com uma pessoa de forma clara e efetiva, dizendo que você quer algo, né, através dessa habilidade da terapia dialética comportamental, é a mesma coisa da essência que tem com base por trás de habilidades de venda, né, de comunicação em vendas, e é a mesma essência que tem por trás de um texto de copy, né, de uma copy. Eu falei, nossa, que incrível. Gente, não há nada de novo debaixo dos céus. Não há nada de novo debaixo dos céus. Tudo se repete. E daí eu fiquei olhando isso, né? E enxergar isso ainda é muito pequeno diante daquilo que Deus quer que a gente contemple. Contemplar
essa pequena verdade, essa pequena parcela minúscula, esse fragmento, é muito pequeno ainda diante daquilo que Deus quer que a gente contemple, da verdade que Deus quer que a gente contemple. Bom, mas o que que acontece, né? Voltando aqui para a vida de Santo Tomás, Santo Tomás, ele aconteceu, né, que com 12 ou 13 anos de idade, ele lá no Monte Cassino, ele começa a perguntar, ele começa a ter uma pergunta que percorre, que persegue a vida dele toda. E essa pergunta que Santo Tomás se faz é: que é Deus? Que é Deus? O que é Deus? Santo Tomás ele começa a se perguntar: que é Deus? E parece até assim, nossa, para nós adultos, que muitas vezes a gente embota, a gente limita, porque a gente começa a ficar com vergonha de perguntar demais, a gente começa a pensar, a ter muito respeito humano, que faz a gente pensar, nossa, mas será que se eu perguntar isso eu vou passar vergonha? Se eu falar isso eu vou passar vergonha, eu vou passar maior carão, porque ninguém faz esse tipo de pergunta. Essa pergunta aqui faz com que Santo Tomás comece a desenvolver todo o trabalho dele, e é essa pergunta que vai perseguir toda a vida dele, para que ele desenvolva a Suma Teológica, para que ele desenvolva todos os trabalhos dele, né? A pergunta dele, sempre para os professores, ele começou a perguntar para os professores dele: o que é Deus? O que é Deus? E é importante a gente olhar essa pergunta de Santo Tomás, e por mais que pra gente às vezes pareça tão óbvia, nossa, mas é tão óbvio, nossa, mas Deus é Deus, não se o seu filho for te perguntar isso, o que você vai responder? O que você vai responder? O que é Deus? O que é Deus? Não, para com isso, não, sabe aquela coisa que muitas vezes a gente tem de boicotar ali a criança, de cortar a criança e não permitir que ela faça, né? Porque a criança, na sua inocência, ela tem essa sede, esse desejo, essa curiosidade de conhecer muito aguçado, muito aguçado. Mas por conta exatamente, né, da nossa, muitas vezes, desse nosso respeito humano, dessa nossa afobação, a gente acaba cortando muito isso da criança, né? Essa espontaneidade que ela tem. E muitas vezes, por a gente não ter as respostas, a gente começa dando umas respostas atravessadas. Bom, o que acontece? Santo Tomás, ele pega essa pergunta e ele vai... Essa é a pergunta que vai dar o tom da vida dele. E é importante até você olhar para a sua vida e buscar também uma pergunta que norteia a sua vida. Né? Uma pergunta que você tem interior e que muitas vezes é essa semente que Deus plantou no coração de Santo Tomás, e que se ele tivesse deixado de lado isso, que pensa, né? Santo Tomás, ele era um fleumático. Ele era uma pessoa bem, né? Até tanto que se referem a Santo Tomás como o boi mudo, né? Que ele era grandão, assim, gordinho, e sempre ficava bem, bem quieto, né? Dentro da turma, né? Da sala de aula e tudo mais. Santo Tomás, ele era um fleumático. Se ele tivesse deixado essa dúvida de lado, gente, não era uma pessoa, assim, que ia se mover novamente, né? Com base em algo. Para ele ter se movido aqui, né? Com certeza teve, sim, a graça de Deus. Mas tem muito também, a gente precisa ter aquela frase, né? De Santo Inácio. Se não me engano, é de Santo Inácio. Elizabeth, me corrija aí que aqui agora para mim você é referência, né, de como uma mulher aí que conhece muito da história inaciana, né, da espiritualidade inaciana. Me corrija se eu estiver errada com relação à referência da frase, mas ele tem uma frase que ele diz assim, que a gente precisa se esforçar como se tudo dependesse de nós e rezar como se tudo dependesse de Deus. E é isso, a gente precisa mesmo ter esse esforço, esse afinco. Claro que tem sim a graça de Deus. Inclusive na vida de Santo Tomás tem a graça. Claro que tem a graça de Deus. Deus tem sim pessoas, né, ali que são escolhidas, mas muitos são os escolhidos. O Murilo, o santo de devoção do Murilo é Santo Inácio de Loyola, né? Então eu tenho quase certeza que é de Santo Inácio essa frase. Então a gente precisa ter esse afinco, ter essa determinada determinação, como diz Santa Teresa d'Ávila, se a gente quer
atingir patamares mais altos, mais elevados na nossa vida espiritual, na nossa vida intelectual. Por quê? Porque através da prática da inteligência, eu acho que vocês já entenderam, né? Por que a vida intelectual ela é tão importante para a vida espiritual, com base no que a gente estudou anteriormente. Com base na prática das operações da inteligência, a gente vai buscar contemplar a verdade, que é o próprio Deus. E assim a gente vai atingir patamares mais altos na vida espiritual. Claro que a gente não pode achar que isso vai vir apenas através do estudo e sem ter uma vida séria espiritual, tá? Não é isso. Inclusive, depois dessa obra, se Deus quiser, a gente vai pegar uma obra voltada para a vida de ascética e mística, né? Mas a gente precisa entender isso, que precisa ter muito esforço nosso, como se tudo dependesse de nós. E rezar realmente como se tudo dependesse de Deus. Confiar como se tudo dependesse de Deus. Então, é isso. A gente fez, então, hoje essa breve introdução ao Educação segundo a Filosofia Perene. E se Deus quiser, a gente vai estar aqui na próxima quinta-feira para estar conversando a respeito do fim último do homem, que é o segundo capítulo. Alguma dúvida, gente? Eu acredito que seja de Santo Inácio, sim. A Bia comentou aqui que conhecia a frase e não sabia de quem era. Não, eu tenho quase certeza que Santo Inácio de Loyola mesmo, tá? Mas é isso. Alguma dúvida? Algum comentário? Valeu a pena, gente, estar aqui hoje. Vocês estão muito, muito quietos aí, todo mundo... Não, show de bola. Imagina, meninas. Elizabeth, fique à vontade, por favor, abre o microfone. Show, Jéssica. Que bom que você gostou. Fica à vontade, Elizabeth. Oi? Essa frase que você citou é de Santo Inácio de Loyola. Ah, então acertei. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Maravilha. É isso que nós precisamos. Escrever essa frase e colar em post-its na casa inteira. No espelho do banheiro, no quarto, em todo lugar. Maravilha. Uma coisa que eu ia comentar com relação à questão de que você falou sobre a questão de homeschool, né? Eu digo que muito tem me acontecido, tanto para a minha vida educacional, profissional, né, que eu sou professora de língua portuguesa, quanto para a minha vida pessoal, o conhecer essa realidade aí que você citou com relação a ser homeschool, né? Eu optei, né, para ser mãe homeschool, tanto porque eu sou professora, mas também pela questão de que minha prática educacional, como você disse, né, infelizmente eu trabalho em duas escolas católicas grandes, né, e quanto mais eu trabalhava, mais eu me decepcionava, né, com a realidade educacional das escolas, porque assim, a parte de espiritualidade buscava se focar nos profissionais era interessante e eu gostava. Eu acho que é o que eu mais sinto saudades. Mas isso não se espelhava na prática da sala de aula. Voltava-se ao sistema, ao Método, né? ao método, né? É que a gente precisa focar a questão já nos pequenininhos, essa questão da BNCC voltado para o menino tem que estudar para poder depois fazer o vestibular, sabe? E tudo que a gente elaborava, planejamentos, tudo era pensando nisso, era como se o menino vivesse, crescesse na escola para que no futuro ele pudesse passar numa prova, né? Isso me inquietava muito, né? Porque eu via crianças tristes, porque os pais brigavam com elas, porque tem que passar na prova, porque tem que tirar nota boa, porque tem que estudar, sabe?
sem ver o sentido real daquilo, né? E eu sempre dizia para mim, disse, meu Deus, se eu tiver filho, porque na época eu não tinha filhos, né? Se eu tiver filhos, eu não sei se eu vou colocar na escola. Eu ficava me questionando, né? Sem nem conhecer o homeschool. Com a pandemia foi que eu vim conhecer, né? E eu fiquei assim, disse, gente, que realidade impressionante, sabe? E o quanto eu tenho aprendido como profissional. Eu digo assim, eu sou uma coisa antes de ser mãe e eu sou outra realidade, outra pessoa, outra profissional depois de ser mãe, né? Porque uma vez que você se torna mãe, você conhece, passa a conhecer mais a realidade, né? E assim, uma coisa é você ficar lendo livros e conhecer os livros, mas outra coisa é você viver, você passar por aquilo, E é você um caminho de amadurecimento muito grande, né? exatamente, Aline. Você acaba aprendendo duplamente, porque uma coisa é você dar aula para o filho dos outros, outra coisa é você dar aula para os seus próprios filhos. É você ver que existe um temperamento diferente em cada um. É você ver que ali é você que está formando aquelas aulinhas, né? E você vê que você também é falho. Então, assim, aquilo que você disse com relação a confiar em outras pessoas, a educação do seu filho, que pode ser que aquelas pessoas ela seja mais virtuosa, né? E eu lhe digo que tem melhorado, eu tenho buscado melhorar cada vez mais nas virtudes a partir da educação com os meus filhos. Eu acho que Sim, sim, esse processo, porque eu era assim, muito diferente antes de ser mãe e antes de ser mãe educadora. E eu tenho melhorado, buscado, me policiado muito, né, com relação ao meu modo de fazer, ao meu modo de ser, ao meu modo de ensinar, né, e o dia a dia. E quando chega assim à noite, que eu me sento na minha mesa com o meu esposo, como a gente começa a conversar, esse amor, sabe, eu fiz isso, mas eu sei que isso é errado, sabe, a gente vai se policiando e ao mesmo tempo, com o passar do tempo, a gente vai crescendo também, né? E as crianças vão percebendo isso também, né? Sim, e eu fico feliz de ver, porque assim, você viveu um caminho diferente. Você teve toda uma. É muito bonito, né? Eu conheço um pouquinho mais da forma, né, como você tem trabalhado. Eu sabia já, né? Você já havia comentado tudo que você é professor e tudo mais. E você viveu um caminho diferente, né, de muitas outras mães, né, que estão buscando, né, viver homeschool. Você já vem com uma bagagem, ainda que tivesse, né, num colégio com metodologia de muitas vezes contaminado e tudo mais, você já veio com uma bagagem de experiência em sala de aula, de experiência e com essa maturidade que só de conversar com você a gente percebe que você teve essa virada de chave, de fato, né? Ou que você já trouxe, me passa sempre, né? Essa pessoa que realmente está dedicada e virou essa chave, né? Com relação à maturidade. Mas o que eu digo com relação a estar aberto é exatamente aqui, me baseando naquilo que o Hudson Vitor fala no trecho, nas primeiras falas ali dele, né, no opúsculo sobre o modo de aprender e meditar, quando ele fala sobre essa humildade que a gente precisa ter de estar aberto a aprender de todos. Porque o que eu vejo hoje, conversando com diversas mães, né? Exato, é aquele radicalismo de tipo, não, é só a mãe que tem que educar e que ninguém mais. Peraí, claro, eu não estou dizendo para você que um colégio lá secular ou esses colégios grandes, né, que se dizem católicos, mas trabalham com material, enfim, que todo mundo aqui eu imagino que já sabe do que eu tô me referindo. É claro, isso daí, gente, não é bacana, mas eu botar o meu filho dentro de casa e eu muitas vezes não ter essa maturidade para lidar com ele, não significa que eu tenho que estacionar e não crescer em virtude. Mas muitas vezes é bom eu trazer uma pessoa junto, eu colocar mais alguém junto para equilibrar e eu conseguir, ao mesmo tempo, ir crescendo
e não prejudicar a formação moral do meu filho, a formação intelectual, porque muitas não têm essa bagagem, né, intelectual, essa prática de sala de aula, essa prática com relação ao ensino, porque você sabe, né, quanto tempo levou, né, para você ter esse manejo, ter essa habilidade e tudo mais. E a grande maioria que tá fazendo esse movimento, né, do homeschool não tem essa prática. Tem, exatamente. Não tem a formação, pelo menos, mesmo que seja uma formação ruim, numa universidade aí ruim, enfim, entende? Então, assim, a gente não se fechar só dentro da nossa família, como eu sei que você faz, né? Tem um institutos, tem um contato com outras famílias, porque muitas vezes aquela dificuldade que o seu filho tem, outra pessoa vai ajudar a corrigir, né? Entende? Às vezes a gente se fecha demais e não se abre até às vezes essa correção fraterna, sabe? Isso é um exemplo, né? Que muitas vezes tem coisa que só a gente tem certos pontos que aquele ditado santo de casa não faz milagre, sabe? Faz sentido, né? Às vezes isso acontece. E uma correção de alguém de fora que pode nos ajudar, que às vezes vai ter mais virtude naquele ponto para conversar com o nosso filho de uma determinada maneira, numa determinada linguagem, vai ser mais efetivo do que a gente falando, né? Pois é, Aline, eu sou homeschool, mas ao mesmo tempo eu coloquei meu filho na aula de música, Sim, isso é excelente. coloquei meu filho e minha filha na aula de balé, penso em contratar uma pessoa para dar aula de geografia e história, porque são coisas que eu não sei, né? Eu sei língua portuguesa, mas tem coisas que a gente acaba não dominando um Não, pouco, né? e tá tudo bem se você não Acaba que a dominar. gente vai. Só que o que eu acho interessante é que antigamente, né, existia essa questão do tutor. Né? Você contratar uma pessoa que você tenha confiança, né? De que você tenha. Que você sabe que aquela pessoa vai fazer da maneira como você deseja, né? Que a criança seja educada, né? Então, essa questão é que eu digo que é interessante. Sim. Porque, assim, às vezes eu ficava na escola e ficava me olhando aquela turma, eu disse, gente, aqui não está acontecendo educação. Sabe, a educação mesmo no sentido pleno, né, no sentido integral, que não está acontecendo Elizabeth, educação, porque a Deus chamada tem... vai terminar. Eu acho que vai finalizar Ah, tá, agora. tá bom, Tá fechando aqui a sala, mas a gente volta a conversar lá no tá grupo. Eu vou bom, abrir o chat, a gente volta a conversar. Deus certo. abençoe, gente.